É um texto bem conhecido, mas eu creio que Deus tem algo para falar nessa noite comigo e com você. Gênesis capítulo 37, a gente vai ler alguns versículos, vamos ler a partir do verso 1. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 1. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor fala assim: e habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, e apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o odiaram. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Pois ele disse: rogo-vos, pois, que este sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que os meus feixes se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram aos seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das tuas palavras. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a história de José é uma história muito bonita, uma história que eu creio que quando nós olhamos para ele e às vezes olhamos para nossas próprias vidas e achamos que o que aconteceu lá atrás não pode acontecer mais. Os sonhos que José teve, as promessas que ele teve, às vezes a gente acha que não vai acontecer mais nas nossas vidas. Mas eu quero falar com a igreja nesta noite 4 momentos dessa passagem de José. Ele passou ali por 4 momentos que Jesus ele já tinha preparado ali para ele. E eu tenho certeza que Jesus ele prepara para cada um de nós nessa noite. Eu não sei qual momento desses aqui você vai se colocar, mas eu tenho certeza que algum deles eu já passei, eu creio que alguém aqui já passou ou está passando. O primeiro momento, irmãos, é quando os irmãos de José pegam ele e jogam ele ali na cisterna. Muitas das vezes eu e você somos jogados. Mas jogado em quê, irmãos? A vida ela nos joga. As vidas ela nos coloca em situações, nos coloca em problemas, nos coloca em adversidades, nos caluniam, e ali você vai. Mas o momento que José ele é jogado ali no poço, irmãos, já é um momento que Deus ele já está trabalhando ali na vida de José. E às vezes, como nós somos jogados, a primeira coisa, nós nos abatemos. Às vezes somos jogados numa situação de desemprego. Às vezes nós passamos por um momento difícil no nosso casamento, no nosso trabalho. Às vezes nós temos problema com nossos filhos. Às vezes a enfermidade que bate na sua casa, bate na minha porta. E ali a gente acha que é o fim. Esse foi o momento que José ali, quando os irmãos já jogaram ele ali, e Deus ali já começa a falar com ele, porque a história dele é bem longa. A história de José ele não se resume simplesmente e os irmãos odiarem ele, jogarem ele no poço, ele ser vendido, ele ir para o palácio e simplesmente de um dia para a noite, de um escravo, ele virar um governador. Se você parar, é bem resumida a história, né? Mas para passar por todos esses momentos ali, teve um aprendizado, teve uma postura que José teve que adotar. E eu e você nessa noite nós precisamos adotar essa postura diante do Senhor. O que realmente nós queremos e se realmente acreditamos no que é falado. Se realmente as promessas que Deus faz para mim e para você, se realmente você coloca na tábua do seu coração e aplica na sua vida. Porque muitas das vezes, irmãos, a promessa ela vem e de repente ela não vem da maneira que você espera, não nem no tempo que você espera. E você se abate, você se entristece e você simplesmente atribui tudo a Deus. O problema de pessoas
de seres humanos é isso. Tudo que você pede para Deus, você acha que Ele vai vir de imediato e vai fazer. Mas eu quero te falar uma coisa: quando a promessa ela é feita do coração de Deus, irmão, passa o tempo que passar, ela vai acontecer na sua vida e ela vai acontecer na minha vida. Basta você simplesmente ficar na condição que Ele te colocou. Outro momento, irmãos, quando ele sai da cisterna, quando os irmãos não querem matar ele, os irmãos simplesmente querem dar uma lição para ele, e um dos irmãos se arrepende e fala: não vamos matar não, porque é nosso sangue. De repente, irmãos, nós estamos matando o nosso próprio sangue. Esse irmão aqui ainda ele teve a consciência de falar: não mata, é nosso sangue. E eu não sei o que Deus está falando com alguém aqui, mas de repente você está lutando contra o seu próprio sangue. De repente você está lutando contra os seus, aqueles que eram para estarem com você ali, te apoiando em todas as situações. E de repente eles estão querendo te matar. O segundo momento, quando os ismaelitas eles vêm, pegam José, levam José para o palácio, e José ele vira escravo, Potifar ali já olha uma pessoa diferente. Eu quero te falar para você nessa noite: alguém está te olhando com um olhar diferente. Jesus ele está olhando para mim e para você nessa noite com um olhar diferente, porque de tantos escravos que tinha, José ele era formoso. José ele chamou a atenção de Potifar. Potifar era a autoridade ali, irmãos. Potifar ele podia, mandava e desmandava, e ele escolhe ali por, de repente, o próprio Deus ali falando com ele: é isso aí, ó. E de repente Deus está falando para mim e para você: é você que eu vou escolher, é você que eu vou fazer, e é você que vai, através de você, que você vai intermediar as coisas. E se nós pararmos para pensar, irmão, a história é muito longa, porque foi um período difícil que aquele povo passou de fome. Mas o segundo momento é quando ele é vendido a Potifar. Potifar ele escolhe, mas ainda é escolhido condição de escravo. De repente você está aí: irmão, eu fui escolhido, Deus falou comigo, mas eu ainda estou numa condição difícil, eu estou passando por um momento difícil da minha vida, uma adversidade, eu estou passando por um problema, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu estou escravo da minha própria vida. Será que realmente foi Deus que me prometeu? Foi Deus que falou? Mas eu quero te falar que a promessa ela está de pé, irmãos. A palavra do Senhor fala que quando Deus promete, Ele não se arrepende da promessa que Ele faz. Eu quero te falar nessa noite que você tira já nesse momento toda a dúvida que você tem no teu coração do que Deus falou para você que ia acontecer e que ia fazer, porque Ele vai fazer. Não importa o caminho que Ele vai trilhar para você caminhar, mas se você continuar no caminho que Ele estipulou para você, vai acontecer. José ele é jogado, ele é vendido. Mas e aí? Para ele chegar onde ele chegou, teve mais coisas. E de repente não aconteceu ainda na sua vida, porque ainda tem mais coisas para você viver. Aí você vai falar: irmão, você está doido? Eu já sofri tanto, já passei tanta situação. De repente você já perdeu familiar, de repente você já perdeu um filho para droga, de repente você tem alguém num cárcere, de repente você tem alguém em casa enfermo. Ei, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe da minha. Ele sabe quando acalmar o teu coração, Ele sabe quando é o seu limite. E Ele sabia ali que quando Ele tinha escolhido a José, Ele tinha que ter todo um preparo. Eu quero te falar uma coisa, irmãos: tudo na vida você tem que ter um preparo. Ninguém vai te soltar de paraquedas numa situação, sendo que você não está preparado para ela. É bem verdade que muitas das vezes você fala: mas eu não estou preparado. Mas não é o momento que te prepara. É a certeza e a convicção do Deus que você serve, e aquele Deus que falou para você que você ia vencer, que você ia perseverar, que você ia continuar, que você ia fazer a obra, que você ia fazer a vontade dEle. E fazer a vontade dEle é abrir mão da sua própria vontade. E muitas das vezes nós não queremos abrir mão, nós resistimos, é uma queda de braço muito grande você fazer a vontade de Deus. Às vezes nós começamos a fazer e paramos porque olhamos para um lado, olhamos para o outro e nos entristecemos. Mas se colocarmos no nosso coração que a alegria de servir ao Senhor é muito maior do que a tristeza daqueles que nos apontam e nos caluniam, que dizem, que não me dizem. Ei, você precisa ter a certeza nessa noite da vontade de Deus sobre a tua vida. Você precisa ter certeza nessa noite, a certeza do chamado que você teve.
Deus, ele não erra. Eu posso errar, você pode errar sobre as suas escolhas, mas a vontade, a promessa já foi feita. Deus já tinha falado com ele: ei, mas você vai passar por isso, isso, isso e isso, e lá na frente você vai entender tudo isso. Será que você está preparado para entender o que está passando na sua vida hoje? Muitas das vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo. As coisas de repente estão de cabeça para baixo. Você fala: meu Deus, não vai parar mais. Tudo está dando errado, toda a situação está errado na minha casa, está errado no meu trabalho, está errado no meu ministério, está errado onde eu caminho, está errado com as minhas amizades. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. Eu e você, nós não sabemos nada. Nós só precisamos ter a certeza e a convicção do chamado que Ele tem. Porque promessa, irmão, Ele faz. Viver, tem uma diferença muito grande de Ele fazer a promessa e você viver e esperar a promessa. Você não pode simplesmente sentar, cruzar e esperar acontecer, não. José, ele aceitou ser jogado, ele aceitou ser escravizado. E não só isso, ele escravo ainda, jogam ele na prisão, caluniam a José. Resumindo, irmãos, o que eu quero falar nesta noite sobre essa passagem de José é sobre a fidelidade que José tinha com Deus. Fidelidade. O momento que ele é preso na prisão, ele é condenado por uma coisa que ele não fez. Potifar deu a maior oportunidade para José. José, ele dava no palácio, ele organizava todas as coisas, ele era o braço direito. Você pode ter tudo, você só não pode ter ali a minha mulher. E eu quero te falar uma coisa nessa noite: o inimigo, ele só vai te colocar naquilo que é a tua fraqueza. E se você se fortalecer na sua fraqueza, aí sim. José, ele não aceitou. Ele preferiu ir para a prisão. Ele foi caluniado, mentira a respeito dele. Mas tinha ainda mais um momento ainda na vida de José para acontecer tudo o que aconteceu sobre a vida dele, sobre a história dele. Alguém, em algum momento, vai lembrar de você. Assim como esse mordomo que estava com ele na prisão, quando Deus usa ele ali mais uma vez sobre a interpretação de sonhos. Lembra-te de mim e fala ao meu respeito ao rei. Alguém vai falar ao seu respeito. Alguém vai lembrar de você no momento difícil. Alguém vai te honrar onde você menos espera. E quando José estava ali naquele cárcere ali, o copeiro vai de encontro, volta, retoma o seu cargo ali, mas ele lembra do que ele prometeu para José. Eu quero te falar uma coisa: se até o copeiro lembrou da promessa que fez para José, imagine Deus sobre mim e sobre você. Será que ele não lembra da promessa que ele fez? Será que ele esqueceu do que ele falou para você? Não, ele não esqueceu. O momento da promessa ali, irmãos, quando José é chamado para interpretar o sonho de Faraó. Muitas das vezes você olha uma situação e entende de uma maneira, mas ele de uma maneira muito sábia. Simplesmente, um dia ele estava no cárcere, quando o Faraó chama ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó ali o torna uma autoridade máxima sobre o Egito. O que eu quero falar nessa noite, irmãos? A sua fidelidade com Deus, você não abrir mão do que Deus tem para você, é a sua vitória garantida dela lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. José, ele tinha passado por esses 4 momentos, mas o momento que Deus falou com ele que ia honrar ele, foi assim: ele dormiu, acordou e Deus ali honrou ele. E você aí está pensando: isso aí foi lá atrás, essas coisas só aconteciam lá atrás. Isso não pode acontecer na minha vida. Deus não pode simplesmente hoje eu dormir e amanhã está tudo resolvido. José, ele resolveu uma parte dos problemas, mas a outra parte ainda estava lá.
estava com a sua parentela, estava com seus irmãos. Sabe o que eu entendo com isso? Por mais que maltrataram José, por mais que tentaram matar ele, vender ele, escravizaram ele, venderam ele, o coração dele não mudou. O coração dele continua reto diante de Deus. E isso nesta noite eu quero falar para vocês, irmãos. O seu coração ele tem que estar ali, ó. Por mais que a amargura que você tenha, por mais que você tenha se entristecido, diante de Deus o seu coração ele tem que estar puro. O coração tem que estar reto diante de Deus. Porque Deus ele não se agrada com o coração amargurado. Deus ele não se agrada com pensamentos contrários. Deus não se agrada com você desejando mal ao seu próximo. E quinta-feira o irmão falou aqui, ministrou isso aqui. É mandamento. Não tem meio termo. Ou você faz ou você não faz. Porque enquanto você tiver eu faço, mas não faço, ou eu faço do meu jeito, Deus ele vai deixando você fazer. E a sua promessa ela vai só retardando. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. A promessa quando ela é feita da parte de Deus, eu tenho tantas promessas que eu vejo ao longo dos anos, Deus vem se cumprindo, e cada uma que se cumpre eu venho lembrando lá atrás. Deus falou que ia fazer. Deus ele falou que ia acontecer. Deus falou que eu ia passar por isso. Deus falou que ia ser dessa maneira. E de repente você está aí frustrado achando que não aconteceu ainda. Ei, continua, persevera na condição que Deus te colocou. Porque servir a Deus, irmãos, é isso. A palavra do Senhor fala que o céu ele é tomado à força. Não tem como você servir a Deus assim, ó, sabe? Perdido, sem saber o que você quer. Quando nós subimos aqui, irmãos, eu fiquei muito tempo sem pregar. E 15 dias atrás eu estava lá na loja lá e aconteceu uma situação que de repente você vai falar assim, a experiência tem duas cadeiras assim, uma mesa e duas cadeiras. Eu estava sozinho lá no fundo da loja, eu estava sentado numa cadeira. E ali deu o Espírito Santo me incomodando, e eu, sabe, e já fazia tempo que Deus estava falando comigo, e já fazia tempo que Deus estava falando comigo. E Deus falou assim para mim, parecia que, sabe, a gente não via com nossos olhos humanos, mas a gente via assim uma voz falando assim: chega, para você acabou. Ou você faz, ou você faz. E aquilo ali, sabe, meu coração encheu. E eu falei: Deus, o que você está querendo? E Ele falou: não tem mais para onde você correr. Tem 3 anos que eu estava nesse ministério aqui, irmãos. Eu tinha, sabe, não é para se engrandecer não. Eu venho do ministério que eu corria com o meu pastor. Eu fazia evangelismo, sabe? A gente tinha um projeto da igreja, o projeto se concretizou. Eu não sei se os irmãos aqui conhecem, mas se você for bater lá no sítio Joaninha, tem uma casa de recuperação de 3 andares. Eu tenho uma semente que eu plantei naquele lugar ali. Deus falou assim: você vai enterrar até quando? E aí, na hora eu peguei e liguei para o apóstolo. Falei: apóstolo, tem 5 minutos? Ele falou: eu já te ligo. Falei: apóstolo, eu não sei o que você está precisando ali, mas a partir de hoje, é hoje, não é amanhã, o senhor pode contar comigo. Mas não é porque eu quero me engrandecer não, irmãos, porque Deus estava me tratando ali, sabe, meu coração sangrava, porque às vezes eu chegava e eu falava: Deus, não pode ser assim. E sabe o que Ele falava para mim? Você não pode falar nada. Como que você vai contestar algo que você não está fazendo? E Deus está falando para pessoas aqui: não conteste o que você não está fazendo. Você não pode querer algo da parte de Deus que você não está fazendo. O Espírito Santo ali me incomodou de uma maneira, irmãos, e parecia que estava ali aquela voz falando: acabou. Você sabe o que eu entendi ali? Que se eu não fizesse, irmãos, as consequências elas vêm. Mas não é porque Deus vai te castigar, não. É a vida e as circunstâncias que estão ao teu redor e ao teu derredor. O inimigo está aí para te tragar de qualquer maneira. E eu vou te falar mais. Desses últimos 15 dias, as coisas, sabe, parecendo que um quebra-cabeça. Uma coisa encaixou ali, outra coisa encaixou ali. E você sabe o que eu entendo com isso? Foi a promessa, irmãos.
Porque quando Deus ele escolheu lá atrás, ele falou: você vai fazer. E muitas das vezes nós abrimos mão do que Deus quer que nós fazemos, simplesmente porque entristecemos com o que um fala ou com o outro fala. José ele podia ter se entristecido com seus irmãos, mas ele tinha ali o coração guardado. Ele voltou lá atrás, ele matou a fome daquele poço, ele honrou os seus irmãos. O legado de José, irmãos, é muito lindo, porque muitas das vezes simplesmente se olha a condição de José como governador, mas para você chegar onde ele chegou, se você pegar, for esmiuçar a Bíblia aqui, você vai ver vários. Eu simplesmente separei esses 4 momentos assim, de quando ele é jogado, de quando ele é preso, de quando ele vai para o palácio, e de quando Jesus pega e fala assim: agora sim é a hora de eu te exaltar, a promessa já está feita. Basta nós nos apegarmos nelas e acreditarmos nela, porque quando você não acredita, não vai acontecer. Você sabe por que uns acontecem e outros não acontecem? Chama aquela palavrinha: a gente não acredita mais, a gente não tem mais fé. E a palavra fé, ou você tem ou você não tem, pode ser aquela lá pequenininha do grão de mostarda, mas é aquela que vai agradar o coração de Deus, é aquela que vai olhar para mim e para você e vai falar: realmente, ele está na condição que eu quero, ele está na posição que eu quero. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que o evangelho não é brincadeira. Se você for olhar, você não vai para a igreja nenhuma. E eu fico preocupado, porque eu falo muito isso lá em casa. Eu falo: a gente escuta uma notícia ali, outra ali, mas peraí, se você for olhar, quem que vai subir então? Se você não acredita na sua própria convicção de que você foi chamado, se você não acredita na promessa que Deus fez para você, se você não tem feito o que Deus falou para você fazer, louvado seja o nome do Senhor. De repente não é simplesmente você fazer barulho, o barulho é importante, mas coisa boa é quando você chega e alguém olha para mim, olha para você e vê algo diferente, olha para mim e para você e vê o que Deus fez, o que mudou. De repente você olha para um e olha para outro e fala assim: mas como assim? Você vê o nosso apóstolo ministrando isso aqui direto. É porque Deus faz acepção sobre as pessoas? Não. É que simplesmente uns buscam realmente e acreditam naquilo que foi chamado. É uma constância. Você não pode deixar de ser constante diante de Deus, porque quando você vai puxando o freio, parece que as coisas vão retardando, vão parando e vai deixando de acontecer. Mas José aqui, irmãos, ele pega, não é que seu pai amava mais ele, é porque Jacó ele tinha a promessa que era o filho da velhice dele, era da mulher que verdadeiramente tinha sido prometida a ele, e os outros dois não. Foi quando Labão engana ele. Sabe o que eu quero te falar nessa noite? Muitas das vezes nós estamos enganados com a vida que vivemos. Muitas das vezes nós estamos achando que as coisas não estão acontecendo porque é natural, porque é normal, as coisas estão difíceis, com todo mundo acontece. Não, não é com todo mundo acontece. Porque se todo mundo parar para pensar que vai ser tudo igual, ninguém vinha mais para a igreja. Não tinha propósito mais você vir buscar o Senhor. Porque quando nós viemos aqui, nós viemos dar um culto agradável ao Senhor, uma adoração verdadeira, sincera. Eu não conheço teu coração aí, mas o Senhor o conhece. Ele sabe como você chegou aqui, Ele sabe o que você precisa. E de repente você simplesmente precisa de uma palavra que fala assim: ei, lembra da promessa, ela está de pé. A palavra do Senhor fala que uma vez que Ele prometeu, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. As promessas, elas estão aí, mas a tua fidelidade é importante diante de Deus. Nós não estamos falando simplesmente de uma fidelidade material, de uma fidelidade, não. Nós estamos falando, sabe, de um relacionamento sincero com Deus. Faça uma reflexão. Qual a situação que você chegou diante de Deus verdadeiramente, com o coração contrito, quebrantado, rasgado, moído, e Deus ainda não te atendeu? Ou Ele simplesmente, pelo menos Ele te deu ali, sabe, um escape, ou Ele simplesmente não colocou ali naquele momento algo para acalmar o teu coração, para acalmar aquela, sabe, aquela tribulação que a gente passa nos dias difíceis. Ele não resiste um coração quebrantado, irmãos. Ele não resiste, assim como o José, ele simplesmente, ele prometeu. E Deus está falando para mim e para você hoje: não esqueça das promessas que eu te fiz. Não esqueça daquilo que eu te prometi.
Porque lá na frente alguém vai olhar e vai falar, como de repente alguém usa para falar com vocês aí embaixo, e de repente já falou comigo um dia, Deus usa algum profeta, e de repente lá na frente passam 11 anos, e essa pessoa vai lembrar, você lembra daquele dia que o irmão usou, o pastor usou o apóstolo para falar com o irmão? Está vendo? Ele está vivendo isso aí hoje. Por que ele está vivendo isso hoje, irmão? É o preço que nós não queremos pagar. A comodidade de estar em casa, a comodidade hoje está muito mais fácil. É muito mais agradável você estar em casa do que você estar fazendo a vontade de Deus. E por muitas vezes, sem hipocrisia nenhuma, às vezes a gente pensa mesmo. A gente é humano, a gente falha. Mas nós precisamos nos acordar nessa noite, despertar e ter a certeza daquilo que Deus chamou a gente. E eu me lembro de uma situação, irmãos, bem rapidinho. A gente fala o que acontece das experiências que a gente tem. Isso faz muitos anos. Isso já tem mais de 20 anos. A gente estava construindo uma casa bem simplesinha. Foi a primeira casa que a gente construiu, muito simples, muito simples. Não tinha reboco por fora, ela só o contrapiso por fora. E a gente tinha vindo de uma situação muito difícil. A gente estava vindo de uma separação. E eu estava, numa situação desempregado. E ali foi quando realmente, eu aceitei Jesus, a gente se batizou e as coisas começaram a acontecer. E aí Deus mandou uma abençoada ainda chegar para mim e falar assim, e aí, como vai aquela casinha? Mas ele não falou como vai aquela casinha por falar. Ele falou desmerecendo, porque era muito simples mesmo. E passaram os anos. Aí a gente terminou a parte de baixo, fez a parte do meio, fez a parte de cima. Depois de muitos anos a pessoa, nossa, ficou grande sua casa, né? E aquilo, porque tem coisas que a gente guarda no coração. Mas aquilo ali entrou para mim não como, me magoar, não. Eu falei, Deus, o Senhor falou que ia dar, pequena, e o Senhor ia suprir, não foi assim? E as coisas foram acontecendo, foi acontecendo, e Deus prosperou. Passado mais um tempo, Deus fez outra promessa. E ela se cumpriu também. E você sabe o que eu aprendo com isso? As mesmas pessoas que olharam e falaram, de repente olha para você assim, diminuindo você não precisa falar nada. Você não precisa falar nada. Você não precisa se justificar. As pessoas estão vendo o que Deus fez na sua vida. A pessoa, ela está vendo o transformar e Deus fez na sua vida. Nós mesmos sendo falhos, irmãos, eu quero deixar isso bem frisado com a igreja nesta noite. A promessa, ela não volta vazia se você continuar na vontade, no querer de Deus. O que você pode fazer é retardar ela, é segurar ela, quando você não faz a vontade de Deus. E se eu te falar para você que fazer a vontade de Deus é fácil? Não é fácil não. Não tem nada. E eu vou te falar que é bem contraditório, mas tão contraditório. Como eu falei para a igreja que 15 dias eu liguei para o apóstolo. Apóstolo, o senhor me chama para o que o senhor precisar. Sexta-feira eu fui para o interior. A minha esposa falou assim, volta no domingo à tarde. Aí, sei o que aconteceu. Fiquei a sexta tardezinha, ontem o dia inteiro. Mandei umas 7 horas da noite. Falei, não, eu vou embora. Peguei o carro e vim embora. Ela tinha ficado aqui na loja. Aí eu cheguei, tomei um banho, fui deitar. Levantei à noite, era quase meia-noite. O apóstolo tinha mandado a mensagem: irmão, você pode ministrar amanhã? Vocês estão entendendo o que é isso? E eu falei, Deus, eu não sei porque você mandou eu vir embora não, mas eu não posso voltar atrás daquilo que eu falei. Eu não posso voltar atrás. E eu já estava aqui. Eu levantei cedo hoje, fui trabalhar. E Deus cumpriu mais uma vez. Ele prometeu sobre a minha vida. Eu quero te falar nessa noite, irmãos. Seja qual problema você esteja passando. Eu sei que muitas das vezes você queria ouvir algo sobrenatural aqui. Mas o sobrenatural só vive para quem acredita. O Espírito Santo, ele trabalha, irmãos, nos mínimos detalhes. Ele é perfeito. O Senhor, ele é bom
Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E eu tenho visto o cuidado dEle, eu tenho visto o trabalhar dEle sobre a minha vida, sabe? De tudo que Ele tem feito. E cada dia mais, eu olho para mim e falo: por que que você não fez mais antes? Por que que você travou? E de repente você está aí sentado travada. Do mesmo jeito que eu sentei ali 3 anos travado, fechado. Não faço mais, não vou fazer mais. Mas um belo dia Deus vai pegar, assim como Ele me pegou aqui na segunda-feira, e falar: chega. E ali aquilo entrar no teu coração e falar assim: é o último aviso que eu estou te dando. Ou você teme. O princípio de todas as coisas é temer ao Senhor. E quando você teme e não tem tremor, é um perigo. Porque Deus, Ele é amor, irmão. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é misericordioso demais. E eu falo isso pelo trabalhar dEle sobre a minha vida. Ele é perfeito demais. Que nessa noite você entenda que o Senhor, Ele promete, mas simplesmente Ele espera que você continue na presença dEle. Faça a vontade dEle, não questione. Porque a gente tem essa maneira de se questionar. Nós nos questionamos muito. Por quê? Mas por que que com pessoas é assim? Por que que é assim? Por que que faz assim? Quando eu parei de olhar isso, irmãos, você vai fechando portas. E aí você só vai olhando só ali, ó. E as portas que são ao teu lado ali, que estão te distraindo no meio do caminho, você não vai mais dando importância. Porque você tem que agradar primeiramente a Deus. É a Deus que você tem que agradar, irmãos. Eu não estou te falando aqui nessa noite para você tratar seu irmão, para você tratar ele mal, não. Eu estou te falando exatamente o que foi ministrado aqui. Eu preciso amar. Se não serve para você, você não precisa conviver. Se não dá para andar com você, você não precisa destratar, você não precisa caluniar, você não precisa matar, não precisa jogar num buraco, enterrar aquela pessoa. Não precisa. Porque aí vai contra tudo aquilo que Deus colocou para mim e para você. Se nós não podemos amar, se você, eu carrego uma coisa comigo, irmão, se eu não puder te ajudar, te atrapalhar, jamais. Eu nunca vou chegar para você e falar assim: olha, se eu não puder te ajudar, eu não vou te atrapalhar. Você pode ter certeza. E de repente você olha para um, olha para outro, você fala assim: as pessoas mudaram. As pessoas mudaram. As pessoas aprenderam a entender como que as coisas têm que ser. As pessoas têm aprendido a se preservar mentalmente. Porque a nossa mente, irmãos, o nosso coração, se tudo que vier você colocar aqui dentro, isso aqui fica maluco. Você não entende mais nada. Você não entende o significado de você estar na casa do Senhor. Você não entende o porquê que você está aqui. Você não acredita mais, você não confia mais, e a sua fé vai só diminuindo. Mas que nesta noite o Espírito Santo venha te encher, que a sua fé venha crescer, que a tua certeza venha ser cada dia mais diante do Senhor aquilo que Ele tem chamado. Aquele que Deus chamou, aquele que chamou você para pregar, para cantar, para evangelizar, para você fazer a diferença na tua casa. Faça. Quem tem que ver é o Senhor que precisa ver. Ninguém precisa ver. Quando você tiver que elogiar alguém, elogia quando ele não está próximo. Você não precisa elogiar quando a pessoa está do lado. Porque é dessa maneira que Deus faz. Quando Ele me honra e quando Ele te honra. De repente, às vezes, não está em certos lugares, mas alguém está falando bem de você. Alguém está falando ao seu respeito. E assim como aquele copeiro lembrou de José, porque simplesmente José falou assim: eu estou aqui injustamente. E de repente você está numa situação injusta nesta noite. Mas alguém pode mudar essa situação por você. Alguém pode se lembrar de você neste momento e fazer algo para você. Alguém pode nesse momento falar assim: olha, vamos ajudar. Olha, nós podemos fazer alguma coisa. Olha, a gente pode fazer sim. Porque Deus, Ele é especialista, irmãos, em pegar pessoas para ajudarem outras pessoas, para essas pessoas amanhã e ajudarem a se multiplicar. Se nós entendermos nessa noite que a multiplicação do amor é muito maior do que da discórdia, você vai entender que realmente depende de mim e de você a mudança. É eu fazendo, é você fazendo, é Ele fazendo, e as coisas vão acontecer.
José, quando ele manda os carros, o pai dele nem acredita, porque o pai dele, ele estava morto. E eu quero te falar nessa noite que não tem sonho morto aqui. E nesta noite você pode ter certeza que o sonho que você tem, se você deixar aos pés do Senhor e acreditar que Ele pode fazer, Ele vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio num Deus que pode todas as coisas, irmãos. Eu creio num Deus que fala o coração de almas aqui. Eu creio que Deus pode simplesmente mudar pensamentos, e Deus pode pegar corações endurecidos ali e falar: realmente, eu parei de fazer, as coisas estavam começando a encaixar. Que nessa noite você venha refletir. Não é porque Deus honra mais um ou honra mais outros. Aqui os irmãos achavam que Jacó amava mais a José. Não é que ele amava mais, é que José, Deus já tinha escolhido. Era através de José, e José ia abençoar aquele povo. Ele ia abençoar os irmãos dele. Ele ia aprender ali, ele ia dar lições. E tudo que eu aprendo, eu tomo de lição para a minha vida. E sempre que possível, a gente aplica. Porque é através das lições, dos aprendizados, e através dos erros também. Porque é através dos erros que você fala: esse não é o caminho. E eu quero te falar uma coisa nessa noite, sem medo de errar: não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Você que está aí em dois pensamentos, não tem. É Jesus, irmãos. É Jesus o caminho. É Ele que vai te alegrar no teu dia triste. É Ele que vai te confortar. É Ele que vai te confrontar muitas das vezes o porquê. Mas é Ele que vai te enviar a resposta. É Ele que vai te enviar o socorro. É Ele que vai te manter de pé diante das situações difíceis. Não existe situação que o Senhor não possa acalmar. Mas você precisa estar disposto a aceitar o trabalhar dEle. Quando você aceita o trabalhar de Deus, quando você aceita que realmente Ele é dono da sua vida, que Ele pode te guiar, vai ter os momentos difíceis, mas a mão dEle vai estar ali te segurando e me segurando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos, que nessa noite, você que tem aí promessas que acha que não se cumpriu, você que tem sonhos frustrados aí, você que está angustiado, amargurado, entristecido com algo, coloque no seu coração: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Não espera chegar ao extremo das coisas começarem a querer virar de ponta cabeça e você olhar para o lado e falar: e aí? E Ele simplesmente falar como Ele falou: chega. É a sua oportunidade nesta noite de você chegar diante de Deus com sinceridade e falar: Senhor, eu preciso mudar. Eu não posso deixar as coisas como estão. Isso está me fazendo mal. Ele está te dando essa oportunidade, assim como Ele me deu. Irmãos, nós nunca perdemos por fazer o certo. E quando eu falo certo, eu não estou falando o certo que você acha. É o certo que Deus determina. Você entendeu a diferença? O que você acha certo e o certo de Deus é bem diferente. Não é o que eu penso, é o que Ele quer. Não é o que eu vou fazer, é se Ele permite que é feito. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, uma passagem bastante conhecida. José era um sonhador, mas que nessa noite você não venha a se frustrar com seus sonhos. Deus, Ele tem propósito, irmãos. Deus, Ele é perfeito em todas as suas situações. Eu creio que Ele pode mudar. Eu creio que as promessas, elas vão se cumprir. E quando eu olhei isso aqui nesse ano, justiça, provisão e aliança, eu lembrei de 2024, que era exatamente de José, que era realizações e viver o ano de promessas. Foi o ano que eu vivi minhas promessas. Foi o ano que eu realizei, foi o ano que eu conquistei. E você sabe por que Deus foi rasgando no meu coração essa semana? Porque Ele me fez lembrar: eu te prometi
E você está aí. Sabe como eu me senti? Ingrato. Eu falei, Deus, o Senhor fez tudo isso e eu não estou fazendo nada para você. Aí eu olhei para isso aqui e falei, Senhor, faça justiça na minha vida, Senhor. Que o Senhor provê na minha vida, que eu possa permanecer de pé, que eu possa fazer aquilo para que o Senhor chamou. Não me deixa olhar para o lado não, Senhor, porque se o Senhor me deixar olhar para o lado de novo, eu vou me entristecer, as pessoas vão machucar. Mas Deus falou assim, chega. E Deus está falando para pessoas aqui, chega. E nesse ano você possa realmente viver isso aqui, ó. Porque esse ano eu quero viver isso aqui. Eu quero viver a justiça, eu quero viver as provisões. E eu quero fazer uma aliança cada dia mais firme com o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada, Senhor. Senhor, eu não sei, Pai, o que passa no coração, Senhor, da Tua igreja, do Teu povo, Pai. Deus, mas que nessa noite o Senhor venha sondar corações, Espírito Santo. Deus, que o Senhor venha quebrar, Senhor, todo impedimento, todo aquele sonho, Pai, que se encontra esquecido. Deus, repreende, Senhor, nesta noite, Pai, toda frieza. Repreende, Pai, nesta noite tudo aquilo, Senhor, que tem parado a Tua igreja. Senhor, assim como José, Senhor, que o Senhor possa dar, Senhor, no coração, Pai, contrito, Senhor, quebrantado diante da Tua presença. Fortalece, Espírito Santo, aquele que está fraco. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que as promessas venham se cumprir. Que toda palavra que foi lançada sobre a vida, Senhor, do Teu povo, venha ser quebrada, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, trazer alegria para aquele que entrou aqui, Senhor, amargurado, entristecido. Quebra, Senhor, toda a barreira, quebra todo o jugo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar, Senhor, uma semana abençoada. Que o Senhor possa, Senhor, dar direção, Pai. Que o Senhor venha entrar com respostas sobre esta vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai. Que cada projeto que foi colocado nas Tuas mãos, cada pedido, Senhor, que o Senhor possa visitar cada coração nesta noite, Pai. Senhor, que nós possamos nos render diante da Tua presença, Pai. Verdadeiramente, Senhor. Porque o Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor é um Deus perfeito, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Amém?